Pessoal, olá, sejam novamente bem-vindos aqui a mais um encontro. Hoje eu vou conversar com vocês bem pouco sobre a apelação, porque o material está bem completo, por um motivo. A apelação, para mim, é a peça mais importante da prova de vocês. E aí é mais importante, você vai falar pouco. Vou. Porque a teoria, o modelo, a prática da apelação, vocês já estão tendo aí no e-book, tá? O que eu vou fazer com vocês nessa videoaula e na videoaula correspondente a amanhã é trazer para vocês questões de apelação que já caíram na prova, para que a gente possa aqui fazermos juntos, tá? Para que a gente consiga criar esse contexto, esse cenário da apelação, do início até o final, em relação ao raciocínio jurídico, tá? Porque a apelação, pessoal, entendam, ela é só mais um método de recurso que funciona tanto quanto um rese. Nós temos a interposição, nós temos as razões, temos algumas diferenças entre um e outro que estão indo aí para vocês no e-book. Mas, assim, o que a gente precisa saber para essa videoaula, para que a gente possa fazer os exercícios, é que a apelação, ela está lá, né, no artigo 593 do Código de Processo Penal, no qual incidem ali três incisos diferentes. O inciso 1 trata-se das sentenças condenatórias ou absolutórias promovidas, proferidas pelo juiz singular. Então, aqui nós estamos afastando os casos do tribunal do júri. Além desse cenário, nós temos do inciso 2, que são aquelas decisões interlocutórias que não cabem rese, porque não estão no rol do 581. Lembra da nossa aula de rese? Então, não está no 581, e aí, porventura, é possível, então, o 593, inciso 2. Não acredito que ele caia como peça, se cair, cai como pergunta. E o inciso 3, que é o que diz respeito às sentenças promovidas ali no plenário do júri, pelo tribunal do júri. Tá? Então, a grande maioria das vezes que caiu apelação na prova da ordem foi o 593, inciso 1, então é ela que a gente vai pegar mais nas atividades que a gente vai fazer hoje e amanhã, tá? Bom, algumas coisas que a gente pode mencionar aqui, né? Como que eu vou identificar que vai ser essa minha peça na hora da prova? Pessoal, o examinador ele vai falar para vocês que existe, na verdade, né, uma sentença condenatória ou absolutória que é desfavorável ao seu cliente. Condenatória, ok. Uma sentença condenatória, eu já entendi que eu vou apelar. Mas como que eu vou apelar de uma sentença absolutória? Entendam, às vezes a sentença absolutória ela não é 100% interessante para o seu cliente. Por exemplo, a sentença absolutória imprópria é aquela sentença em que existe uma sanção penal no sentido de que se aplica medida de segurança para aquele eventual inimputável. Só que, às vezes, naquele caso concreto, a gente tinha uma tese de excludente de ilicitude, pela legítima defesa, por exemplo. Isso para o meu cliente seria muito melhor, né, o acatamento da legítima defesa e, de fato, o fulano ser absolvido pelo excludente de ilicitude, lá no 386, do que a aplicação de uma eventual medida de segurança numa absolutória imprópria. Então, se aquela eventual sentença absolutória for prejudicial ao seu cliente, for desfavorável, também é possível você apelar. Fechou? Tá. Além disso, pessoal, nós temos que entender que a apelação ela pode ser promovida tanto pela defesa, nos casos em que eu acabei de mencionar, mas é possível que a prova te fale que você está como assistente de acusação da vítima ou dos familiares da vítima ali, tá? Então, peguem ali assistente de acusação no Código de Processo Penal de vocês e verifiquem. O assistente de acusação nada mais é do que a pessoa que está ali auxiliando o Ministério Público, normalmente a família contrata o advogado. Então, muitas das vezes eu atuo na esfera criminal, mas eu não atuo pelo réu. Eu não atuo pela defesa, eu estou pela vítima. Só que, na grande maioria das vezes, o titular da ação penal é quem? É o Ministério Público, não é a vítima. Muitas das vezes a ação penal é pública incondicionada ou condicionada à representação, então a titularidade depois da representação passa a ser do Ministério Público. Então, o assistente de acusação, ele é contratado normalmente pela vítima ou seus familiares, caso a vítima ainda esteja viva, né, numa eventual tentativa de homicídio, ou outros delitos que não geram algo em detrimento à vida propriamente dito, eles nos contratam para que a gente possa dar andamento, acompanhar o processo,
dá um feedback para a família, e aí surge para nós alguns benefícios também, como assistente de acusação, no sentido de que a gente pode apelar de forma supletiva ao Ministério Público. Então, se o Ministério Público, por exemplo, ele resolve não apelar daquela sentença por algum motivo, na sequência nasce o prazo para esse assistente de acusação, que somos nós, para que possamos apelar, porque a gente não concorda com aquela sentença que o juiz deu para o réu. Então, ó, nesse cenário, eu estou apelando em prol da vítima, porque o MP não recorreu. Estou sendo o assistente de acusação. Então, cuidado, tá? As duas hipóteses já caíram na prova. Tanto de sentença absolutória e condenatória, eu falei para vocês da medida de segurança, que para o cliente era ruim, quanto para a condenatória, que é a mais comum, quanto a apelação pelo assistente de acusação. Já caiu. Na época, quando caiu, caiu no rito do júri. Tá? Então, fiquem atentos aí, porque o assistente de acusação ele pode apelar de forma suplementar, ou seja, quando o Ministério Público ele opte por não apelar, ou ele apele de forma parcial da sentença. Então, é possível que ele apele ali de uma tese 1 que o juiz deu e não do resto. Pode o assistente apelar do restante? Pode apelar daquilo que o MP não se manifestou, por exemplo, tá? Mas essas observações também estão indo no e-book de vocês. Então, tá. Além disso, o que eu preciso saber aqui, né, num resumão, para a gente ir para os exercícios? Em relação ao prazo, aqui também nós temos a interposição, nós temos as razões, assim como funciona com o RESE, mas aqui a interposição vai ser de 5 dias e as razões serão 8 dias. Na prova da ordem tem que vir tanto a interposição quanto as razões, tá? A FGV, ela vai ser muito clara. Ou ela vai falar para vocês que ela quer que a interposição se dê no último, vocês datem, né? No último dia do prazo de interposição e as razões no último dia do prazo para as razões, ou ele vai unificar. Ele vai falar para você datar tanto a interposição quanto as razões no último dia do prazo da interposição, como se vocês estivessem juntando as duas no mesmo tempo, no último dia da interposição. Então, fiquem atentos ao enunciado da prova, porque lá no final do enunciado vai falar qual data que ele quer, tá? Cuidado que o prazo processual penal, volta a falar, então exclui-se o dia do início, inclui o dia do final. Então, né, por exemplo, o réu é intimado no dia 10 de agosto. O prazo para interposição vai ser que dia? 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu vou iniciar o meu prazo no dia útil seguinte, lembrando que eu também vou terminar no dia útil seguinte. Então, se o último dia do prazo já é 15, deu no sábado, eu continuo a contagem. 16, domingo, 17 na segunda. É este lapso temporal, é este dia que vai ali para a prova de vocês, tá? Da mesma maneira que se a publicação se deu numa sexta-feira, passa sábado, passa domingo, o primeiro dia vai ser segunda-feira, que é o primeiro dia útil, tá? A apelação, gente, é aquela peça em que a gente pode trazer a mais diversificada forma, as mais diversificadas formas de teses possíveis, né? Então, sigam o passo a passo que foi informado para vocês, inclusive em memoriais. A ideia na apelação é a mesma, tá? Então, aqui vocês vão poder falar, por exemplo, sobre teses em que falte justa causa para ação penal, né? Então, por exemplo, desconstituição de crime, ausência de dolo e culpa, o erro de tipo essencial, uma coação física que é irresistível, ausência de nexo causal entre conduta e resultado, a atipicidade da conduta, ou seja, princípio da insignificância, por exemplo, né, que gera a tipicidade da conduta, aquele furto de pequena monta em um mercado muito grande, né, muito conhecido, o erro de proibição, a coação moral irresistível, tudo aquilo que a gente viu na parte de direito penal geral. Então, aqui, o seu objetivo vai ser na absolvição do réu. Vocês vão fundamentar essa absolvição em qual artigo? No artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, lembre, não é no 397 que fala da resposta à acusação e nem no 415 que fala do rito do tribunal do júri. Então, 386, nós estamos aqui na apelação, levando em consideração o artigo 593, inciso 1, que é a apelação do juiz singular. Tá? Além disso, verifiquem se existem as nulidades processuais. A gente já falou bastante disso. Se tiver nulidade, peça anulação do ato viciado, explique a anulação. Não basta falar que ali o ato é nulo de acordo com o artigo tal. Vocês precisam fundamentar isso com os fatos ali. Da onde que você achou? Qual que é o raciocínio, tá? Beleza.
Então, por exemplo, né, não abriu prazo para resposta à acusação é uma peça obrigatória, incompetência do juízo de que proferiu a sentença, falta de legitimidade de parte, inversão de ordem de audiência, tudo isso pode levar à nulidade processual. Além disso, verifiquem se a punibilidade está extinta. Exemplo, prazo prescricional, né? Lembre-se lá do artigo 107 do Código Penal. Peça, então, a extinção da punibilidade. 107 do Código Penal não gera absolvição, gera extinção da punibilidade. O Estado perde o poder de punir. A pessoa pode ser de fato culpada, mas o Estado não vai poder punir porque aconteceu alguma coisa ali, tá? Exemplo, a prescrição, exemplo, a decadência. Além disso, na sequência, analisem a pena, ou seja, que pena foi aplicada ao réu, a pena base no mínimo legal, a retirada de qualificadoras, a retirada de agravantes, a inclusão de atenuantes. Verifique o regime adotado, se é um regime aberto, semiaberto. Normalmente vai falar que o juiz colocou fechado, aí na hora que você faz o cálculo atualizado, dá que o regime seria um regime semiaberto ou um aberto, de acordo lá com o artigo 33 do Código Penal. Pega o 33, vai estar lá o rol. Se vai ser aberto, semiaberto ou fechado. Analise também as circunstâncias, pessoal. Verifique se é possível a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Se não for, verifique se é possível a conversão para suspensão condicional da pena. Então, artigos 44 e 77 do Código Penal. E, por fim, verifiquem se é possível desclassificar a conduta, ou seja, desclassificar o crime para um crime ou uma contravenção que seja ali menos gravosa, né? E aí, adivinhando qual é o novo crime, faça o mesmo passo a passo que a gente acabou de fazer. Então, eu descobri que não é uma lesão corporal, que não é um homicídio doloso, e sim uma lesão corporal seguida de morte. Inicia aqui também a mesma situação. Verifique se tem causa extintiva. Não, o raciocínio é o mesmo, tá? Não pare na desclassificação. Na hora que chegar no crime novo, faça todo aquilo que a gente acabou de fazer de novo. Tá? A peça fica grande? Fica, mas ela fica com tudo que vocês precisam ter ali para garantir o ponto de vocês. Sobre a peça, a apelação, ela é a maior peça que tem, então vai, provavelmente, muitas peças, muitas teses virão, desculpa, e o que muda dela para a estrutura, digamos assim, do réis é que, por exemplo, na interposição não vai existir aquele juízo de retratação que a gente viu, porque o juízo de retratação, onde o juiz ele pode voltar atrás da sua própria decisão, se dá somente nos recursos de rese, agravo execução e carta testemunhável, então a apelação está fora. Então, aquela parte da interposição que a gente falou no rese, o artigo 589 do Código de Processo Penal, não vai existir na interposição de cá, beleza? E aí, na apelação, nas razões, vocês vão trazer absolutamente tudo. Preliminar de nulidade, extinção de punibilidade, tese de absolvição 386, além das questões relacionadas à pena, como a gente viu. E ao final das razões, vai pedir o conhecimento e o provimento da apelação. E aí vai justificar o que você quer, né? Se é a anulação e a absolvição, com fulcro no 386, inciso 3, algum critério que vocês vão verificar ali, tá? Agora, a apelação no rito do júri, né, vale lembrar que o rito do júri ele tem duas fases. Na primeira fase, o magistrado ele vai ter que tomar uma decisão, qual seja desclassificação, impronúncia, pronúncia, absolvição sumária. Então, na primeira fase, vai ser cabível a apelação quando? Da absolvição sumária e da impronúncia, nessas duas situações. Então, aqui é importante vocês verificarem se vocês estão pelo assistente de acusação, porque é possível que na primeira fase tenha havido a absolvição sumária do réu, e o MP não apelou, você está como assistente, está representando a vítima. Então, você pode realizar aquela apelação subsidiária, porque o MP não apelou. Quando caiu, foi exatamente esse cenário, tá? De absolvição sumária. Agora, quando a gente está na segunda fase, né? Aí também nasce a possibilidade de apelação, porque houve a condenação, por exemplo, pelo plenário, pelo conselho de sentença eleito ali, tá? Agora, caso o réu, então, seja pronunciado, for para conselho de sentença, a gente vai apelar, só que aqui a gente não vai enquadrar no 593, inciso 1. Nós iremos enquadrar no 593, inciso 3,
que fala sobre o conselho de sentença, ok? Beleza, então cuidado com isso. Além disso, né, em relação à estrutura da apelação no plenário do Tribunal do Júri, não tem muita coisa diferente. O que difere aqui é que a gente não vai conseguir pedir a absolvição do cliente. Por quê? Por conta do princípio da soberania dos votos do conselho de sentença. Né? Isso está na Constituição, está lá no artigo 5º, então não é possível cassar e pedir absolvição, né? Mas o que é possível pedir a depender da justificativa é a realização de um novo júri, ou a correta aplicação da pena, a retificação ali por algum erro. Então, é isso que vocês vão verificar, tá? O prazo é o mesmo, 5 dias para interpor, 8 dias para razoar. Lembrar só que aqui nós estamos no 593, inciso 3. Para a gente saber se é 593, inciso 3, o problema vai falar que o réu ele foi julgado, ele foi condenado pelo conselho de sentença, e as teses de defesa, elas são aquelas que estão lá no 593, inciso 3, e as respectivas alíneas, alíneas A até a linha D. Então, a linha A, B, C, D. Lembrando que é possível que mais de uma esteja presente. Então, é possível que ali, no título da sua peça, você coloque que você está interpondo recurso de apelação, vírgula, com fundamento no artigo 593, inciso 3, a linha A. Mas pode ter mais de uma. 593, inciso 3, a linha A e D, por exemplo, que o caso vai te dar essa possibilidade. Então, essas duas alíneas terão que vir lá no preâmbulo, pertinho do nome da peça de vocês, tá? O 593, inciso 3, que fala do júri, traz para nós, nessas alíneas, possibilidades. A linha A fala nulidade posterior à pronúncia, então, alguma nulidade aconteceu depois que o juiz pronunciou o réu, falou que tinha indícios de autoria e materialidade, mandou a júri. Aqui o que vocês podem pedir é um novo julgamento. Por que um novo julgamento? Porque o primeiro julgamento, ele foi nulo, tá? Lembrando que essas hipóteses de nulidade, algumas estão lá no artigo 564. Se não estiver nos incisos ali do 564, coloquem no inciso 4, que é o inciso residual, a falta de uma omissão, de uma formalidade que é essencial ao ato. Outras podem estar fora do 564, a partir ali do artigo 406, que fala do rito ali do Tribunal do Júri. Então, verifiquem isso. Importante aí o artigo 478 do CPP. A linha B fala de sentença do juiz-presidente que foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, os jurados entenderam pela absolvição e o juiz condenou, então ele foi contra. Então, o que a gente vai pedir aqui para o tribunal é que a sentença ela seja corrigida, que não se pede um novo julgamento, mas sim a mera correção. A linha C fala de erro ou injustiça na aplicação da pena ou na medida de segurança. A gente também vai pedir para o tribunal que ele corrija a sentença. Não precisa de pedir um novo julgamento, não é o raciocínio jurídico ideal, e sim a correção da sentença. Então, o juiz colocou um regime que não era o regime correto, o quantum da pena não foi calculado de forma correta, eventuais benefícios não foram concedidos. Então, é esse tipo de correção. E a linha D, que é o que a banca mais gosta, que é a decisão dos jurados que foram contrárias às provas dos autos. Então, a decisão dos jurados, como eu falei com vocês, ela é soberana, ela está na Constituição Federal. Então, o tribunal não pode reformar o que foi decidido por eles. No máximo, vai acontecer do tribunal determinar a realização de um novo julgamento por um novo conselho de sentença. Então, os 7 jurados ali que participaram, eles não vão reparticipar, serão sorteados novos, tá? Porque eles já têm a sua posição sobre o caso, tanto é que, por exemplo, condenaram, ainda que tivesse ali indícios de que o crime não aconteceu, ou que existia a legítima defesa, e assim sucessivamente. Então, verifiquem ali essa linha D. Eles gostam muito pelo simples fato de que é a opção que se dá para se pedir um novo julgamento. A linha A pede um novo julgamento pela nulidade, mas aqui não. Aqui realmente a gente vai pedir um novo julgamento, lembrando que só é possível apelação em relação a esta linha uma única vez. Não é possível fazer apelação sucessiva ou apelações sucessivas embasada nessa mesma linha. Então, entendam. Se a acusação usou essa linha primeiro, você não vai poder usar depois. Se você, como defesa, usou primeiro, o MP não vai poder usar depois. É uma única vez. Então, quem chegou na frente usou primeiro, usou. O resto não usa mais. Fechou?
E aí, a segunda decisão proferida pelo tribunal do júri neste novo julgamento vai ser aquela que vai prevalecer, tá? Lembrando que, né, em tese de complemento, essa segunda decisão não vai poder ser maior do que a primeira em relação ao quantum da pena, por exemplo, tá? A vedação da reformatio in tese, tá bom? Além disso, né, competência de interposição vai ter que ser para o juiz presidente do tribunal do júri, as razões para o eventual tribunal. Então, fiquem atentos a isso. Falamos de algumas coisas interessantes, outras estão indo no material para vocês, como a apelação no tribunal do júri, no que diz respeito à absolução sumária, a impronúncia, está indo para vocês também a apelação no que diz respeito ao assistente de acusação, está indo também falando sobre contra-razões de apelação, já que é na prova as contra-razões também, falou que o MP apelou. Então, o que você tem que fazer na sequência? As contra-razões. Rebater aquilo que foi apelado pelo Ministério Público. Então, você não interpõe o recurso de apelação, o que você vai fazer é contra-razoar. Está indo no e-book de vocês também, e também está indo a possibilidade de apelação no Juizado Especial Criminal, que nunca caiu, mas pode ser, né? Então, segue lá no e-book para que vocês possam ter isso tudo bem redondinho, bem fechado aí na cabeça de vocês, tá? Então, conforme prometido, eu vou fechar esse vídeo aqui, que a gente fez esse aparato geral, esse resumão sobre apelação. Deem uma lida no e-book e aí, na sequência, abram o próximo vídeo, que é a resolução de duas peças de duas questões que eu farei com vocês. Lembra que eu também indico que vocês vão pausando os vídeos para que consigam responder antes de mim, depois verifiquem a minha conclusão, tá bom? Então, até já!